Paola Acosta nasceu no final dos anos 70 na província de Córdoba, região central da Argentina. Não há muitos detalhes sobre sua vida, mas sabe-se que seus parentes valorizavam muito a gentileza, o trabalho duro e a devoção à família. Entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000, Paola teve 2 filhos, aos quais deu os nomes de Agostinho e Tomás. O pai dos meninos praticamente não participou de sua criação e o casal logo se separou. Deixada sozinha, a mulher decidiu fazer todo o possível para proporcionar uma vida digna aos filhos. Tentando ganhar o máximo que pudesse, ela trabalhou incansavelmente de segunda a sexta-feira. E além do trabalho principal, Paola trabalhava meio período em uma feira nos finais de semana, onde vendia diversos produtos. No final de 2011, com pouco mais de 30 anos, Paola conheceu pela internet um homem chamado Gonzalo Martín Lizarralde, que era mais novo que ela. Ele nasceu no início dos anos 80 em Córdoba, mas na época em que conheceu Paola, estava de férias no México. Gonzalo havia seguido os passos dos pais e começou a administrar o próprio negócio. A família dele era dona de uma empresa de pães e de uma fábrica de sanduíches. Os dois mantiveram um relacionamento à distância por vários meses, até que Gonzalo retornou à Argentina no início de 2012. Mesmo assim, eles se viam muito raramente e em março daquele ano, Paola saiu de férias para o Brasil e quando retornou, percebeu que estava esperando um filho. Aparentemente, ela teria engravidado durante alguns de seus poucos encontros com o Gonzalo, e ao saber da gravidez, a mulher rapidamente entrou em contato com ele para lhe informar do que estava acontecendo e pedir uma ajuda financeira, já que logo ela teria outra criança para criar. No entanto, ao saber daquilo, o homem duvidou muito de sua paternidade e disse que não estava preparado para assumir tamanha responsabilidade. E depois disso, a Paola decidiu não falar mais com ele. Porém, logo ela mudou de ideia. Paola procurou maneiras de contatá-lo e acabou conseguindo seu telefone comercial. Infelizmente, Gonzalo não estava nem um pouco interessado em saber da sua ex e de seu filho ainda não nascido. Após isso, a mulher começou a procurar outras opções e conseguiu o telefone da irmã dele. Depois de ligar para ela, Paola disse que estava grávida há vários meses e a menina deu o contato do irmão. Ao falar com Gonzalo, a mulher exigiu que ele participasse do nascimento do bebê e assumisse a responsabilidade, mas apesar desse pedido, ela novamente foi ignorada. No final do ano de 2012, a Paola deu à luz a uma menina que ela deu o nome de Martina, e somente 2 anos após o nascimento, ela conseguiu entrar em contato com representantes legais que iriam ajudá-la a pedir a pensão alimentícia. Com isso, o Gonzalo e a Paola foram convocados a uma audiência onde a mulher disse que foi sua escolha não dar a Martina o sobrenome do pai, e ela também não queria que ele participasse de sua criação. A única coisa que ela queria é que ele a ajudasse financeiramente, pois ela era mãe solo e tinha mais 2 filhos além da Martina. Logicamente, a primeira decisão dos oficiais foi submeter Gonzalo a um teste de DNA, e o resultado do exame chegou no dia 20 de agosto de 2014, confirmando que o homem era de fato o pai biológico de Martina. Uma vez estabelecida a paternidade, ambas as partes chegaram a um acordo. O homem teria que pagar mensalmente a Paola 1.400 pesos argentinos, o que na época equivalia a cerca de 160 dólares. Ele também teria que pagar o plano de saúde da mulher. O repasse da pensão alimentícia tinha que ser feito através do advogado de Gonzalo, então Paola tinha que ir todos os meses ao escritório dele para receber seu dinheiro. E já na primeira vez que Paola deveria pegar a quantia, houve um imprevisto. Ela deveria buscar o dinheiro na sexta-feira, dia 12 de setembro, porém o advogado do Gonzalo entrou em contato com ele e disse que a Paola avisou que não poderia buscar o dinheiro, pois havia tido um problema pessoal. Após isso, a Paola entrou em contato com o Gonzalo e pediu que ele levasse o dinheiro até ela, e os dois combinaram de se ver no dia 17 às 18 horas. Porém, quando chegou esse dia, o Gonzalo mandou uma mensagem para a Paola dizendo que estava esperando e não obteve resposta. Então ele saiu para ir no mercado e quando voltou para casa por volta das 21 horas, ele recebeu uma mensagem que a Paola havia lhe enviado dizendo que ela não falou com ele antes, pois o seu telefone não estava funcionando. Então ele concordou em ir até a casa dela para levar o dinheiro.
Com isso, o homem dirigiu até a casa dela no bairro San Martín, levando dinheiro e um presente para a filha. Depois de estacionar em frente ao prédio, ele pediu a Paola que saísse com a menina, e a partir desse momento, seus familiares perderam todo o contato com ela. Poucas horas depois, os familiares e amigos da Paola ficaram seriamente preocupados e contataram a polícia para denunciar o seu desaparecimento, mas os funcionários imediatamente descartaram a possibilidade dela ter sido raptada, expressando sérias dúvidas de que algo ruim tivesse acontecido com a mulher. Eles disseram que Paola provavelmente decidiu ir embora com a filha sem avisar a ninguém. Porém, isso não fazia nenhum sentido, então eles iniciaram uma busca por conta própria, sem nenhuma ajuda da polícia. E infelizmente no dia 21 de setembro de 2014, um morador local ouviu um choro vindo do esgoto localizado na esquina da padaria para a qual os familiares de Gonzalo forneciam suprimentos, e foi neste esgoto onde foi encontrado o corpo sem vida de Paola, 80 horas após seu desaparecimento. A Martina ainda estava com vida e foi justamente o choro dela que o homem ouviu. A garota estava gravemente ferida e foi levada ao hospital, onde ficou internada na UTI por várias semanas. Sua condição foi avaliada como sendo extremamente grave. A garota apresentava cortes no pescoço e nos peitos, e além disso ela foi diagnosticada com hipotermia, desidratação e lesões no quadril. Mesmo que tudo isso fosse extremamente grave, os médicos acreditavam que ela poderia se recuperar devido à sua idade, mas eles tiveram que fazer um procedimento para fortificar os seus rins, pois a garota acabou ingerindo o líquido do esgoto onde ela estava, mesmo que involuntariamente, e também por ter ficado naquele local onde ela estava exposta ao esgoto com todas as feridas que ela tinha. A garota teve várias complicações por causa disso. Ainda naquele mesmo dia, 21 de setembro, o Ministério Público informou a Marina Costa, irmã de Paola, que sua sobrinha havia sido encontrada e já estava sob cuidados médicos, porém ela só soube pela TV qual havia sido o destino de sua irmã. O legista indicou que Paola levou 5 tiros com arma de cano curto. As balas teriam atingido diferentes partes do corpo dela, e a mulher perdeu uma grande quantidade de sangue, mas apesar disso, teria ficado consciente por algum tempo até que seu coração finalmente parou. Já no dia 23 de setembro de 2014, aconteceu o funeral de Paola, no cemitério Pedra Azul, e é claro que contou com um grande número de pessoas que clamavam por justiça. Seguindo com a investigação, depois de analisar o histórico telefônico da Paola, os policiais descobriram que ela havia entrado em contato com o Gonzalo e ele foi a última pessoa que falou com ela. O homem testemunhou pela primeira vez no final de setembro, 2 semanas após o trágico incidente. Ele disse que deixou o dinheiro com Paola e foi embora, e não sabia o que havia acontecido depois daquilo. Por sua vez, o advogado pessoal do Gonzalo disse que seu cliente tinha um álibi para aquela noite, portanto não poderia ser o autor do crime. No entanto, esse álibi logo foi descartado. Após descartarem seu álibi, a van do Gonzalo foi minuciosamente inspecionada, incluindo análises das superfícies dos assentos, e o que os especialistas descobriram lançou sérias dúvidas sobre a sua inocência. Os resultados da investigação mostraram que havia vestígios de sangue na traseira do veículo, e esse sangue pertencia a Paola. Com isso, Gonzalo foi preso no início de outubro de 2014 e acusado de homicídio. Após a prisão, a irmã da vítima, a Marina, disse aos jornalistas que o oficial que não aceitou a denúncia de desaparecimento da sua irmã e de sua sobrinha era tão responsável quanto o Gonzalo pelo desfecho fatal. Mesmo que a essa altura o oficial já estivesse afastado, ela queria que ele fosse exonerado de seu cargo, pois segundo ela, se ele tivesse aceitado a denúncia e levado a sério desde o início, sua irmã ainda poderia estar com vida. Eu não encontrei nada falando sobre o desfecho desse caso, se ela conseguiu com que ele fosse exonerado, mas a revolta dela é compreensível.
Por fim, no dia 23 de setembro de 2015, um ano após o caso, teve início o julgamento do Gonzalo. Segundo as autoridades do tribunal, a sala estava superlotada e no segundo dia de julgamento, novas testemunhas prestaram depoimento, incluindo um funcionário da empresa da família do Gonzalo. Ele disse que a van usada para seu trabalho havia sido lavada um dia depois do desaparecimento das duas. A testemunha afirmou ainda que naquela noite eles seguiam pelo seu trajeto habitual, entregando alguns mantimentos, e pararam na padaria na esquina onde mais tarde foram encontradas a Paola e a Martina. Um dos testemunhos mais valiosos foram as palavras de um amigo do Gonzalo, que admitiu que ele lhe pediu para mentir sobre onde esteve na noite de 17 de setembro de 2014. Também foi muito importante a contribuição do médico responsável por realizar as análises de DNA dos materiais recuperados na van do Gonzalo, que indicavam que havia sangue da Paola lá. As próximas pessoas a testemunhar foram um perito e um sargento, que haviam assumido a responsabilidade de examinar o carro depois de ele ter sido confiscado. Os homens explicaram que não encontraram correntes, caixas, cordas ou anticoncepcionais. Também observaram que a van havia sido lavada recentemente. Então, no dia 28 de setembro, foi realizada uma audiência na qual o Gonzalo finalmente fez uma declaração sobre os acontecimentos daquela noite. Ele contou a história de seu relacionamento com Paola e o acordo deles em relação à pensão alimentícia, que ele deveria pagar à filha. Questionado sobre a limpeza do veículo, ele afirmou que o veículo era utilizado para entrega de mercadorias e por isso o lavava regularmente. Essa declaração não acrescentou nada de novo ao caso, pois Gonzalo resolveu manter silêncio sobre os detalhes daquela noite. Ele também não respondeu às perguntas que foram feitas. Poucos dias depois, outro funcionário da família do Gonzalo foi até as autoridades e disse que ele havia sido demitido depois de falar que a van havia sido lavada 2 vezes na semana do caso. E ele também revelou que o Gonzalo lhe pediu para tirar algumas manchas vermelhas que estavam nos bancos da van. Apesar das inúmeras provas, o acusado nunca confessou o ataque a Paola e Martina. A defesa argumentou que não havia razão para considerar a mulher vítima de feminicídio. Porém, no dia 7 de outubro de 2015, Gonzalo recebeu o veredito de culpado e foi pedida a prisão perpétua para ele. O promotor lembrou que o criminoso planejou tudo com cuidado e com antecedência, e a pretexto de se encontrar com a filha, garantiu que não houvesse estranhos no encontro com Paola. Após 8 horas de debate e longas discussões, o júri decidiu por unanimidade que Gonzalo era culpado pela morte de Paola, sendo também responsável pelo atentado contra Martina, pelo qual o homem foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de solicitar a liberdade condicional. No entanto, o júri não concordou com o feminicídio, apesar das exigências dos familiares da vítima. Após o anúncio do veredito, o advogado de Gonzalo expressou sua decepção e indignação à imprensa e garantiu que não haviam provas suficientes que indicassem o envolvimento de seu cliente. Marina também conversou com os jornalistas, dizendo que apesar de não terem conseguido o resultado judicial que desejavam, os familiares de Paola ficaram satisfeitos com o veredito. De qualquer maneira, eles pretendem continuar lutando até que o caso seja classificado como feminicídio ou violência de gênero. Tudo o que se sabe sobre o futuro de Gonzalo é que ele só será elegível para a liberdade condicional em 2049, quando terá quase 70 anos. Por sua vez, Martina não sabia a verdade sobre o falecimento de sua mãe, pois ela ainda era muito pequena e seus familiares não queriam traumatizá-la. Ela passou por 3 cirurgias e teve uma longa recuperação. Sua tia Marina fez todos os esforços para que Paola permanecesse na memória da criança. Ela frequentemente mostrava à sobrinha fotos de sua irmã e dizia o quanto sua mãe amava e cuidava dela. Já em 2021, Marina afirmou que foi uma grande honra para ela ter a oportunidade de criar e educar a sobrinha, e que faria de tudo para que o trauma vivido por ela não afetasse a sua vida futura. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais, e apoie-se, vai você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!